Olá, meus irmãos, bom dia, paz e graça, saúde e prosperidade. E hoje eu quero trazer para você uma das mensagens, a ressurreição. O tema é a ressurreição de traços extintos e faz parte da série de mensagens a ação da cruz, tá? E o versículo que eu vou usar hoje para a introdução desta mensagem é Mateus 5:37. Faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus ele está dando algumas instruções e ele falando sobre juramentos, jurar pelo nome de Deus, pela terra, pelos céus, jurar até mesmo pela sua cabeça. Aí ele traz no versículo 37 do capítulo 5 de Mateus, ele diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, e o que disto passar vem do maligno. Então Jesus ele está aqui buscando de nós e de cada um a sinceridade a cada dia. A cada dia o Senhor ele quer que sejamos sinceros um para com os outros e para com Deus. Porque na maioria das vezes as pessoas elas não têm sido sinceras. Elas não têm sido pessoas em quem nós devemos confiar. Às vezes nós mesmos não temos sido sinceros até mesmo conosco. Mas Deus hoje traz esta palavra ao nosso coração. Na nova versão internacional, a NVI, diz assim: seja o seu sim, sim e o não, não. E o que passar disso vem do maligno, que é praticamente o que nós já vimos. Igual, né? Então, o que passar disso vem do maligno. Tem uma célebre frase que diz assim: as crises revelam sobre quais fundamentos nosso caráter está firmado. As crises, ela tem essa força, ela tem essa maneira de revelar quais os fundamentos do nosso caráter está, onde ele está firmado. Existem vários traços de caráter que precisamos urgentemente resgatar. Eles precisam ser resgatados por nós hoje, no tempo presente, no qual estamos vivendo. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar de resgatar aquilo que é bom, aquilo que de fato nos traz a alegria de viver e de ser uma pessoa séria e sincera. Porque na maioria das vezes as pessoas não têm sido sinceras, e a palavra diz que o seu sim, sim tem que ser sim, sim ou não, não. Porque o que passar disso não agrada a Deus, não é de Deus. A falta de sinceridade. Então quero utilizar esta palavra para falar especificamente de alguns traços de caráter, e vamos iniciar sobre a luz da palavra sinceridade. Sinceridade. A própria prática de jurar é um triste reflexo do caráter humano. Ontem eu falei na igreja que eu tenho um primo que tudo que ele se colocava ele na parede, ele dizia assim: eu juro, eu quero cegar se é isso, né? Então quer dizer, as pessoas elas têm essa tendência de fuga, de não enfrentar as coisas como elas devem ser. Porque Jesus ele exige de nós a honestidade em todo o tempo. Esteja eu ou você sob juramento de morte ou não, ou de qualquer outra coisa, porque se eu estou sendo pressionado, eu tenho que ser sincero. Se eu não estou sendo pressionado, da mesma forma eu tenho que ser sincero, ter sinceridade. Esta é uma palavra que ultimamente vem assumindo um significado muito forte no meu espírito. Então, não há um padrão duplo para o cristão, ou seja,
dois padrões, se é que podemos dizer assim. Ou nós somos ou não somos, ou tudo ou nada, ou com Deus ou com o diabo, ou com a verdade ou com a mentira. Nós não, mesmo que estejamos sob juramento, eu lembro de alguns homens do passado que, sobre o juramento de morte, eles não negaram aquilo que eles acreditavam. Eles não negaram aquilo que eles acreditavam. Mesmo sob juramento, eles não negaram a Jesus. Morreram crucificados, comidos por feras, leões, queimado em cruzes, passando por vários tipos de torturas que não convém até aqui nem falar o tipo, mas não negaram o nome de Jesus. Ou seja, não é a situação em que nós estamos vivendo que vai determinar o nosso caráter, a nossa ação. O que determina é que nós somos de Deus ou se não somos. E se nós somos de Deus de fato, é claro que nós vamos agir conforme um servo de Deus. Então, desde o momento em que nós resolvemos vigiar nossas palavras e ações, nós percebemos que em nossos relacionamentos diários temos a extrema facilidade em não sermos sinceros. No entanto, apesar das dificuldades, devemos nos empenhar pela busca da sinceridade em nosso caráter. Ao investigarmos o Sermão da Montanha, nós descobrimos tal busca para o caráter de um cristão não diz respeito somente a um traço opcional. Na realidade, não é isso. Não é apenas um traço opcional meramente virtuoso. Trata-se de nós sermos de fato uma pessoa que não tenha variação em nosso caráter, né? Então devemos entender que não é meramente escolher ser assim ou assado, não. É nós vivermos de fato como diz a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus, ela é clara. 5,37 de Mateus: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Quer dizer, eu não sou obrigado a falar um sim para agradar as pessoas. Eu não sou obrigado a falar um não para agradar ou desagradar as pessoas. Mas isso tem que ser da minha essência, vir de mim, que tenho, acima de tudo, a consideração em falar a verdade. E eu sempre tenho falado, Deus, Ele não é bonzinho, Ele não é ruim. Ele não é bom e nem é ruim. Ele é justo. E se nós somos servos de Deus, devemos ser justos da mesma forma. Então, diante de tais palavras, nós somos convencidos de que, embora difícil, a sinceridade é uma meta moral atingível. Qualquer um de nós deve desejar e buscar de fato isso. A grande verdade está na dificuldade em que nos acostumamos a não ser sinceros, a nos esconder, a negar. Ah, não, talvez, quem sabe, né? Por alguma razão, as pessoas fazem isso e se habituaram a viver por detrás da escuridão das máscaras, mascarados. Temos vivido segundo um padrão que, na sua essência, não é um padrão de Deus. É como se todos nós, como computadores ligados a uma central, fôssemos programados para não sermos mais sinceros e dizer, está tudo bem comigo, não tem problema nenhum, está tudo a mil maravilhas. Creio que a essa altura você entendeu que a sinceridade é um traço de caráter. Ele não é um traço de caráter tão simples de ser cultivado. Devemos admitir que temos dificuldade em lidar com a verdade em nossos corações.
Na maioria das vezes é isso. Devemos admitir que temos essa dificuldade em lidar com a verdade. Porque na maioria das pessoas, elas não estão acostumadas em viver a verdade, mas viver uma sociedade que mente, que diz que está tudo bem enquanto não está. Mas este é o caminho para aqueles que, após longa escalada, pretendem habitar no Altíssimo Monte. É ter sinceridade em sua vida. Salmo 15, 1-2 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O próprio salmista, dentre outras coisas, ele responde: aquele que anda em sinceridade. Sinceridade é a palavra. Ou seja, as pessoas, nós devemos entender que a sinceridade não é fácil de se viver. Temos acostumado a viver de uma maneira que esconder as coisas. Mas esse caminho, para aqueles que estão caminhando, escalando e pretendem habitar o Altíssimo Monte, tem que de fato viver a sinceridade, porque senão não vai chegar nesse lugar. Então Davi, ele é claro em dizer: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O próprio salmista diz, dentre outras coisas, responde: aquele que anda em sinceridade de coração. Sinceridade. Existia um termo no passado chamado sem cera. A palavra sincero originou-se de um termo antigo que se dizia sem cera. Na antiguidade, a cera era utilizada para a confecção de máscaras. Então, tanto a palavra cera como a palavra máscara ganham o mesmo significado. Daí veio o termo sincero, sem cera ou sem máscara. A palavra sincero, ela foi inventada pelos romanos. Eles fabricavam certos vasos de uma cera especial, e essa cera era às vezes tão pura e perfeita que os vasos se tornavam transparentes. Em alguns casos chegavam-se a ver os objetos dentro do vaso. Para o vaso assim, fino e límpido, dizia o romano vaidoso: como é lindo, parece até sem cera. Sine cera, que queria dizer sem cera. Então aqui nós encontramos o mal das relações humanas de todos os tempos. Nos acostumamos a usar cera em nossos relacionamentos. Fazemos isso com tanta frequência que acabou se tornando um hábito. Na escola, diante do pastor, diante das pessoas na rua, dos pais, da família, no lugar, eu uso, né? É assim, eu uso uma máscara. Então, dependendo da situação, eu uso uma máscara. Usamos máscaras para cada situação que oferecemos, e à medida que o tempo passa, nós vamos ampliando as nossas coleções de disfarces. Então nós usamos máscaras em cada situação. Enfrentamos em cada momento que nós enfrentamos. E à medida que o tempo passa, nós vamos ampliando mais ainda as nossas coleções. Então, diante de cada situação, nós nos acostumamos a usar. E eu quero dizer para você que Deus, ele não remenda vasos. Eu até falei ontem na igreja que Deus, ele não conserta vaso, ele não remenda, mas ele quebra no pau, ele moe, ele desfaz o vaso para poder ter um vaso novo. E não é um conserto, não é um remendo. Então os vasos mais caros do mundo eram fabricados em Mileto naquele tempo, na Ásia. Esses vasos geralmente eram caríssimos. Eles recebiam
uma pintura especial e eram procurados por todo o Império Romano. Ao passar pelo forno, atingiam temperaturas de até 1000 graus Celsius. Muitos desses vasos, por não suportar o calor, sofriam pequenas rachaduras. Essas aberturas, embora muito pequenas, tinham que ser eliminadas de alguma forma. Por isso, mais uma vez, a cera entra em ação. O oleiro habilidoso espalhava sobre a região trincada essa cera até ocultar inteiramente a minúscula rachadura. Esse era um trabalho manual e era de quem tinha muita habilidade. Uma vez concluída a confecção e acabamentos, ninguém, nem mesmo o mais entendido, podia dizer se aquele vaso possuía uma rachadura, porque o trabalho era muito bem feito. Além da cera, uma pequena pintura, uma bela pintura, escondia as delicadas rachaduras. As delicadas rachaduras eram escondidas pela cera e pela pintura. Havia um código de ética entre os fabricantes dos vasos. Eles indicavam os vasos, se os vasos tinham ou não algum tipo de rachadura. Então vamos falar de outro tipo de vasos, as nossas vidas, né? Esses vasos eles eram trabalhados assim, mas vamos falar das nossas vidas como vaso na mão do oleiro. Será se nós não já brincamos demais de esconde-esconde? Você concorda comigo? Então, é capaz que agora você possa entender que nós já, muitas das vezes, já jogamos muita sujeira para debaixo do tapete, não é? Chegou a hora de arregaçarmos as cortinas e deixarmos a luz entrar. Chega de nos valer de fina camada de cera, pois é exatamente isso que nós temos feito durante anos. Passamos uma leve camada por cima de nossos defeitos e depois providenciamos uma bela pintura para nos apresentarmos aos outros com um sorriso impressionante ou qualquer disfarce que nos ajude a transmitir uma falsa ideia que nós estamos bem. É ou não é isso? Então você é um vaso com ou sem cera? Eu quero perguntar para você. Hein? Você é um vaso com ou sem cera? Seja qual for a sua resposta, quero conscientizar-nos, a você e a mim, a nós, de uma coisa: da olaria de Deus não há lugar para remendos ou melhorias, para conserto de vasos. Deus não utiliza cera. Ele não usa cera em seu processo. Ele não conserta vasos. Saiba disso. Antes os quebra e os faz de novo. Deus quebra e mói. Ele mói cada um dos vasos que tem defeito. Você tem defeito? Eu acredito que você tem, eu tenho, nós temos. E Deus periodicamente nos mói. De tempo em tempo Deus pega-nos e nos traz a sua olaria, não para nos consertar, para passar cera, mas para nos fazer um vaso novo. Então não tenha medo. O processo às vezes é dolorido, mas é para o bem. É para o bem de cada um. Então tenha esse entendimento. Esta é a lição que nós temos aprendido na olaria divina. Se as altas temperaturas da vida têm causado rachaduras em seu caráter, não as esconda debaixo de finas camadas de cera. Você não precisa esconder. De nada vai adiantar varrer a sujeira e ocultá-la discretamente debaixo do tapete, pois um dia, mais cedo ou mais tarde, toda a imundície virá à luz, virá à tona, será descoberta. Não pretendo assustá-lo, apenas deixe
apenas deixar você ciente de que você tem a oportunidade de jogar limpo consigo mesmo e assumir as suas rachaduras e ser restaurado na olaria de Deus. Não poderia eu fazer, Jeremias dizendo, Deus dizendo para Jeremias, não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, você conhece essa história. Deus manda Jeremias ir na casa do oleiro, na casa do artesão, trabalhando ali sobre a sua roda, sobre a olaria, e ali o vaso se estragava, ele desmanchava, fazia outro, ele quebrava, fazia outro, e Deus dá essa célebre palavra e frase a Jeremias: eu não posso fazer, hein, Jeremias? Será que eu não posso fazer isso? Será que eu não posso fazer como o oleiro fez? Então assim é vocês na minha mão. Assim é você na mão de Deus, meu. Não pense que Deus não tem o poder de mudar a sua vida, de quebrar esse vaso velho. Então, é no momento em que Deus quebra o vaso, é no momento das crises, ou no momento da dificuldade, que nós mostramos quem realmente somos. Eu acredito que você já assistiu aos realities da vida. As TVs estão cheias disso. Não é bom perdermos o tempo com isso, mas eu acredito que cada um deve ter visto pelo menos uma vez, e eu já vi. As pessoas entram nas casas, nos lugares, boinhas, muito boas, cheias de amizades. É uma máscara que eles usam, e ali estão tudo de boa. Quando vai dando uma semana, 2, 3, um mês, a pessoa começa a mostrar quem são. Quando começa a pressão, quando começa a acontecer as coisas, gente começa a se trair, gente começa a falar mal, gente começa a fazer complô para tirar os outros, posar de boa, e as outras saírem e elas serem as vencedoras. Então as pessoas, por que os casamentos na maioria das vezes não dão certo? Porque as pessoas elas conseguem fingir por um bom tempo, por um dia, horas, dias, meses, até anos, e quando vem as crises elas mostram realmente quem são. Eu lembro que aqui na pandemia eu sou barbeiro, e atendendo uma senhora, ela dizendo assim, o casamento dela estava acabando, ela não aguentava porque está convivendo com o marido dentro de casa, porque ela saía todo dia cedo, ele também, só voltavam à noite, se viu à noite e de manhãzinho novamente, pela manhã iam para o trabalho, e aí estavam convivendo ali, e não estavam mais suportando, porque estavam vendo realmente quem eram, e as pressões do dia a dia estavam revelando quem eles eram. E aí sabe qual foi o resultado? O casamento acabou, porque eles não suportaram, porque viveram de máscara muito tempo, mas quando tiraram as máscaras, o casamento acabou. A maioria das pessoas vive por trás de uma máscara. Devemos considerar que há um momento em que aquilo que verdadeiramente somos vem à tona. Quando o momento da pressão chega, as crises chegam, por isso que os casamentos acabam, os relacionamentos acabam, as amizades acabam, e em condições normais torna-se praticamente impossível nos torna praticamente impossível conhecer as pessoas como elas são de verdade no íntimo. Mas nas crises o caráter se revela. É nas crises que o caráter das pessoas se mostra, meus irmãos. Na emergência somos trazidos para a superfície. Nos problemas nós somos trazidos quem somos de fato. Se na bonança ou na tempestade apresentamos as mesmas reações, isto pode significar
que possuímos um caráter estruturado. Então quer dizer, tem pessoas que você não pode falar com ela duro, falar a verdade, porque isso faz ela dizer: comigo é no braço, eu resolvo é no braço, é no facão, é no revólver. Outra dando a chorar, outra começa a dissimular, outro começa a mentir. Então esse não tem um caráter equilibrado. Mas se na emergência, se no problema nós somos trazidos para a superfície, para a vida de fato, e nos problemas nós nos mantemos, na tempestade apresentamos as mesmas reações de sempre, isso significa que possuímos um caráter estruturado. E os temperamentos controlados pelo Espírito. Augusto Cury, um grande estudioso, ele diz que ele mostra nos seus livros 4 temperamentos, ou os temperamentos de Jesus, que era um homem equilibrado em seus temperamentos. E nós, como imagem e semelhança de Deus, devemos da mesma forma agir quando estamos dominados pelo Espírito. Então, se alguém assim não age, ele precisa de ser curado, ele precisa ser trabalhado. Um caráter firme não se abala frente aos vendavais da vida, meu. Não se abala. Devo lembrar que isso, de modo nenhum, deve significar que nós somos insensíveis, que isso seja insensibilidade. Mas o nosso foco central aqui é mostrar que as pessoas, de modo geral, nunca deixam transparecer realmente quem são. Elas vão sempre querer esconder. Então, por isso que eu falei aquela frase, que é nas crises que nós revelamos quem realmente nós somos. É nas crises que realmente nós revelamos quem somos de fato. A reação de um indivíduo aparentemente calmo pode se tornar totalmente inversa frente a uma situação de conflito, de problema. A vida pode mesmo se parecer com um baile de fantasia, mas todavia na crise o engano deixa de cantar a sua canção. O engano, ele vai ter que sair. Por isso que as pessoas têm que ser confrontadas. As pessoas, elas precisam ser confrontadas para mostrar quem são. E se quiserem ser curadas, serão. E se não, aí o problema já é delas. A crise deixa o nosso caráter completamente exposto. Deixa-nos nu daquilo que nós costumamos ser. Então nós devemos, com certeza, entender que nós estamos sendo expostos e que Deus quer tratar de nós, que Deus quer tratar na nossa vida, Deus quer tratar do nosso caráter. Então a vida pode mesmo ser parecida um baile, mas não é. Então a crise ela deixa o nosso caráter completamente nu. Por isso que as pessoas têm medo de serem confrontadas, de mostrar quem realmente são. Tem pessoa que diz assim: não, eu não gosto de conflito não. Eu gosto de ficar na minha. Por que será? As pessoas condenam Pedro, porque ele era um falador. Mas Pedro, ele sempre, apesar de seu temperamento ser sanguíneo, ele era uma pessoa que se expressava mesmo. Errado ou verdadeiro, ele se expressava. Errado ou certo, ele se expressava. Em um mesmo momento ele diz: o Senhor é o Filho de Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado é tu, Pedro, porque isso não foi a carne nem o sangue que te revelou. Em outro momento ele diz: Senhor, o Senhor não deve morrer não. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Mas ele expressou quem ele era. Por exemplo, num dia você pode usar uma máscara para ir à igreja e no dia seguinte usar outra para pular o carnaval. E na maioria das pessoas elas fazem assim, porque estar na igreja virou moda e as pessoas pensam que é apenas mais uma moda. Mas estar na igreja não significa estar em Cristo. E estar em Cristo é um estilo de vida diferente. Por isso que as pessoas se espantam com os cristãos, com as verdades. Eu lembro de um certo pastor que está na internet aí, alguém perguntar: é porque vocês são contra
os homossexuais. Ele disse: não é que nós somos contra homossexuais, contra gays, lésbica ou qualquer outra. É a Bíblia. E o nosso manual é a Bíblia. Se nós queremos ser como ela diz, então nós não vamos agradar as pessoas de jeito nenhum. Não porque nós não queiramos, mas porque o nosso estilo de vida é outro, né? Então, por isso que muitas pessoas, dependendo da situação e do local onde estejam, apresentam-se de diversas maneiras. E isto nós denominamos de dupla personalidade. A pessoa que vive de várias maneiras, ou de duas maneiras, ou duas vidas, dois estilos, ou se engana, né? Essas pessoas, em alguns lugares, elas comportam-se como piedosos cristãos e em outros momentos como meros mundanos. A Bíblia diz: aquele que é limpo, limpe-se mais. O que é sujo, se suje-se mais. De modo geral, a maioria das pessoas elas usam máscara como um meio de refúgio. Na verdade, estamos em busca de proteção. Neste caso, escondemos os verdadeiros traços de nosso caráter escondido, a fim de não assumirmos nossa verdadeira identidade. Entendeu? Eu repito para você: a fim de não assumirmos a nossa verdadeira identidade. Então escondemos os verdadeiros traços do nosso caráter. Estão escondidos. Por isso. Então devemos entender que ao tempo todo estamos querendo nos esconder. Está escondido. E isso eu gostaria de falar sobre uma poderosa cápsula. Nós criamos meios para nos proteger. Um ótimo exemplo da medicina para ilustrarmos isso é um pequeno micro-organismo chamado protozoário. Na verdade, ele não passa de uma minúscula célula. Na sua capacidade de provocar doenças, a sua capacidade é impressionante. A giardia, talvez você já ouviu falar sobre isso, com certeza. É um desses pequenos seres unicelulares. Ela geralmente se aloja no intestino humano, podendo provocar várias complicações intestinais, como a diarreia, má absorção dos alimentos e outras complicações. Contudo, ao ser expelida pelas fezes, ela se reveste de uma resistente cápsula formada por uma proteína. Essa cápsula é capaz de resistir a altas temperaturas. Mesmo no deserto, a mais de 50 graus, ela garante a sobrevivência do protozoário. Para se ter ideia da poderosa proteção dessa cápsula, o protozoário pode sobreviver até 20 anos no deserto. Para você ver o quanto que isso é poderoso. Veja bem, tudo por conta de uma cápsula. Mas o que tudo isso tem a ver comigo? Talvez você esteja se perguntando. É também no decurso da vida que nós também criamos cápsula, onde nos escondemos de possíveis agressões sofridas no meio ambiente. Que isso se torna um mecanismo de defesa. No jargão dos psicólogos, essas cápsulas são conhecidas como os famosos mecanismos de defesa. Eles estão imediatamente ligados a uma profunda zona da mente. Nessa região estão alojadas em formas de impulsos inúmeras experiências sofridas no decorrer da existência da pessoa. Esse mecanismo exerce poderosa influência sobre o comportamento das pessoas, de cada uma delas. As pessoas que passam sobre isso, por essas experiências, a presença deles causa atordoantes conflitos emocionais. Por essa razão, acrescentamos que na maioria dos casos, esse mecanismo atua sobre
força involuntária, não podendo ser simplesmente dominado por quem quer que seja. Por isso, é tão difícil de lidar com essas reações. É muito difícil de lidar com essas reações. Então, para cada experiência, meus irmãos, que nos causa algum tipo de dor, acionamos um mecanismo de defesa para nos proteger de ataques futuros. Por exemplo, um garoto que apanhou muito na escola quando adulto, ele pode viver sob mecanismo do tipo: todos querem acabar comigo, tenho que me proteger agora, ninguém está ao meu lado, eu só tenho inimigos. E essa pessoa certamente ela vai se fechar, não vai ter amizades, ela não vai cultivar amizades, porque ela pensa que todo mundo é contra ela. Todas as experiências que vivemos, elas boas ou ruins, quer que sejam, foram arquivadas naquela região profunda da mente. E para cada uma delas, criamos uma diferente reação. Em casos mais extremos, podemos lembrar daquelas que mais desejam que elas nunca tivessem nascido, ou seja, as mães que tentaram abortar essa criança. Em caso de pessoas que foram jogadas no lixo, eu já vi reportagem, crianças no lixo, jogadas na água. Outras cujas mães tentaram o seu aborto e assim por diante. Como é que não fica a cabeça dessa pessoa? Então, a verdadeira causa do mecanismo de defesa ou da máscara que usamos é a busca de uma falsa proteção, criando essa cápsula para adquirirmos segurança. Aqui é onde está o perigo, pois o mundo das máscaras não passa de um universo irreal. O que devemos buscar é a restauração da sinceridade em nosso caráter. Devemos deixar o casulo. Essa é a melhor saída. Porque a nudez, ao sair do casulo, sua nudez será exposta. A nudez também fala de transparência. Na cruz, Jesus teve todas as suas roupas arrancadas. O processo da cruz também fala disso. Diante de Deus e das pessoas com as quais nos relacionamos, devemos nos apresentar com a maior transparência possível. Às vezes, ou em todos os casos, isto há um preço, mas é este o padrão de Deus. Este é o padrão de Deus, e esta cápsula não é uma roupa apropriada para nenhum de nós. Ela precisa ser rasgada pela cruz. Então, encare de frente o problema. A nudez e transparência implicam em sermos autênticos, pessoa que não anda com mentira, mas ser verdadeiro, esteja pronto para encarar as situações sem disfarce, não arranje subterfúgio, olhe para frente e encare os problemas. Não dê voltas, pois essa é a tendência de todo mundo. Se você está devendo em uma certa quantia a alguém e não tem como pagar no momento, vá até essa pessoa e preste uma satisfação verdadeira. É bem melhor do que você fugir, mas jamais fuja ou se esconda. Experimente sempre falar a verdade. Seja franco e direto. Não tente manipular palavras ou ideias, senão isso só lhe trará maiores complicações. Se você tem o que dizer uma verdade para uma pessoa, vá lá e diga. Não queira ser o verdadeiro, o que diz a verdade além da verdade, que chega a chocar as pessoas. Não precisa. Só precisa ser sincero, sincera. Diga o que precisa ser dito e as demais coisas Deus se encarregará de fazer. Não existe atalho na vida espiritual, meu irmão. Os atalhos são perigosos. Todas as vezes que fugirmos de um problema, ele se tornará mais difícil de ser resolvido. A vida ela é de ciclos, e esse ciclo voltará até você. Enquanto você não resolver, isso voltará a você até você resolver. E talvez voltará pior e maior. Por isso, aprenda a enfrentá-los com autenticidade
e sinceridade. Sabe por quê? Jesus disse: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E o que disto passar, vem do maligno. Então, esta é a palavra que nós pregamos ontem, e eu quero falar a você. Receba esta palavra não como uma crítica, não como algo direto a você, mas algo que vai mudar a sua vida, algo que vai abençoar você. Tá bom? Não deixe de ouvi-la e ser abençoado. Eu quero orar junto com você nesta manhã. Deus e Pai, meu Deus, aí está a tua palavra. Meu Deus, que por meio dela pessoas venham a ser restauradas, venham a ser abençoadas, venham a ser tocadas, venham a ser quebradas, venham a ser refeita um vaso novo e lidar com a verdade, Senhor, sem medo, ser transparente como a água cristalina. Deus, obrigado pela palavra, obrigado pelo Senhor nos ensinar. Age, Pai, toca em cada pessoa e abençoa e transforma. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus lhe abençoe. Domingo que vem tem muito mais.